Olá, este é o Boletim do AgroEvolution, seu conteúdo semanal sobre a inovação no agro aqui no Canal Rural. Hoje o nosso boletim está no nosso estúdio, montado aqui na sede do Canal Rural para receber personalidades e falar sobre as novidades do mercado. E um dos maiores problemas do produtor rural para utilizar essas novas tecnologias é a conectividade. Então, hoje a gente vai falar com o diretor de IoT da Claro e da Embratel, o Eduardo Polidoro, e junto com o meu repórter Daniel Azevedo, para falar sobre todas essas novidades aí do mercado. Eduardo, hoje como a Claro está no campo? Bom, hoje realmente a tecnologia de conectividade no campo é um desafio, né? A Claro tem uma boa parte do campo coberta, mas principalmente depois do lançamento das duas novas redes que nós fizemos esse ano, que é a rede CAT-M e Narrowband IoT, a tecnologia de celular acabou se expandindo muito para a área rural. Então, por exemplo, hoje já estamos bem melhor posicionados do que estávamos no passado. Hoje a tecnologia, por exemplo, 4G, pegando um estado como referência, a tecnologia 4G da Claro cobre 30% da área do território do estado de São Paulo, e as tecnologias novas podem chegar até 85% de cobertura. E isso vai a mais, você estava comentando com a gente, tanto no estado de São Paulo como no Brasil todo. Você tem a perspectiva de quando isso se concretiza? Essa expansão das novas redes está acontecendo no Brasil todo. Então, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, a nossa cobertura é em torno de 7,5% da área territorial para o 4G tradicional, e a gente pode chegar até 50% da área territorial, incluindo, obviamente, toda a parte agrícola, né, do estado, usando essas duas redes Narrowband e CAT-M que a Claro lançou no final do ano passado. Para a área que nós não temos cobertas ainda, que nós estamos fazendo uma expansão massiva, né, esse ano a gente deve colocar 200 novas estações rádio base. Só para o pessoal, também para o público ter uma ideia, uma estação rádio base, ela chega a cobrir 30 quilômetros de distância, né, num diâmetro de 30 quilômetros. Num raio de 30 quilômetros, né, um diâmetro de 60 quilômetros. Então, 200 estações rádio base dá para cobrir muita área. E para as áreas que nós não temos cobertura ainda, normalmente a gente faz o projeto, obviamente tem que obter todo o licenciamento ambiental, licenciamento da própria estação junto ao município e etc. Normalmente inclui a construção da torre, mas nós fazemos a expansão e aí entra no plano tradicional, o individual ou compartilhado como a gente tem hoje. Então a gente começa com valores super competitivos, então aí na casa dos R$4 ou R$5 por dispositivo, para baixo consumo de dados. Para uma máquina, esse consumo normalmente deve ser um pouquinho maior, ele pode girar em torno de 4 GB, 5 GB de dados por mês, porque uma máquina tem um consumo mais intenso, faz toda a parte de telemetria, sensorização, até a parte de programação da máquina também, para evitar aquele tradicional levar pendrive na máquina e reprogramar a máquina que está a 30 km, 50 km da sede, né? Então hoje é muito difícil para o produtor fazer esse controle. Então isso é rápido. Em geral, a gente acabou de fazer um cliente no Mato Grosso que demorou aí em torno de 2 a 3 meses. Eu tenho uma outra pergunta, Eduardo, que é os drivers da inovação, muitas vezes são as agtechs, as startups, né? E um dos problemas deles, até para se debruçarem só no desenvolvimento de soluções, é superar o obstáculo da conectividade. Como é que é a relação da Claro com agtechs? Existem programas estruturados? Existe esse relacionamento? Nós temos programas da própria Claro que patrocina agtechs e fintechs e outras techs, né, toda a parte de startup. Então, um programa bastante conhecido no mercado chama Campus Mobile. Mas para o setor específico de agro e até para ter até uma parceria de peso, nós assinamos o ano passado uma parceria com a Embrapa. Então o campus da Embrapa Jaguariúna, o campus da Embrapa Informática, por exemplo, está coberto hoje com essas duas tecnologias, tanto CAT-M quanto Narrowband. Então todas as startups que estão utilizando os labs da Embrapa e os próprios pesquisadores da Embrapa têm a conectividade solucionada. Então um bom ponto que você falou, assim, um grande tempo que é perdido hoje pelas agtechs e qualquer outra startup para resolver problema de conectividade hoje está resolvido. O agronegócio hoje é o nosso foco principal hoje de expansão de cobertura, né? Então a gente obviamente faz reforço de cobertura nas cidades, onde a gente
Normalmente a gente vê uma demanda crescente da população, né? Todo mundo consumindo mais dados, consumindo vídeo em alta qualidade. Obviamente a gente faz todo esse reforço, mas expansão de área de cobertura, a gente está investindo muito no agronegócio, porque a gente realmente sabe do potencial do Brasil, né? Os 25% do PIB realmente é muito representativo, tem potencial de crescer mais. Então, realmente, a Claro está suportando totalmente o agronegócio. Então, a gente está bem preparado para isso. Até porque a gente viu num dos nossos programas sobre as máquinas extraordinárias, né? Então, cada vez mais, hoje já é importante no campo, né, Daniel? Mas cada vez vai ser mais importante ter essa conectividade para conseguir ter todas essas tecnologias que hoje a gente vê no agro. Né? É possível mensurar qual que é o ganho de efetividade ou de produtividade ou de desempenho das máquinas quando chega uma conectividade plena? Eu sei que é muito relevante, mas é possível percentuais assim? Olha, a gente fez um piloto na indústria de silvicultura, né, que praticamente papel celulose. A gente conseguiu uma economia de 5% só na primeira semana que a gente colocou. E no caso de silvicultura, 5% de eficiência em máquinas é uma economia brutal para a operação inteira, né? Tudo que é commodity, você melhora o potencial. Exatamente. Enorme, né? Exatamente. Uma última pergunta, Eduardo. Eu sei que existe um projeto de lei sendo votado, porque atualmente as operadoras elas são obrigadas a manter as estruturas de orelhões, né? Uhum. Segundo a informação que eu vi, que tem 6 bilhões de reais por ano de gasto com isso, as operadoras. Esse projeto de lei é para flexibilizar, para que esse dinheiro possa ser investido em isso. Como é que você vê isso? Não sei se você tem alguma outra informação. Como é que está o encaminhamento disso no Congresso? A gente dentro da Claro não contamos com essa economia para investir no setor do agro. Tá. Então o planejamento de investimento e expansão foi feito de tal forma que a gente não precise desse dinheiro, que obviamente ajudaria muito a expansão, né, rural, mas a gente não precisa desse... Independente disso vai acontecer. Números, quanto a Claro deve investir nos próximos anos? A gente vai investir esse ano, como eu falei para vocês, 200 estações rádio base novas só para o setor rural. Né? Isso está na casa de milhões e chegando próximo a bilhões, pensando em cifras. Exato. Em área, tem uma estimativa de quanto isso cobre? Então, 200 estações rádio base vezes os 60 quilômetros de diâmetro, que em geral a gente vai conseguir cobrir muito milhões de hectares. Boas notícias então, né? Boas notícias para os produtores. Obrigada, Eduardo, pela sua participação aqui. Até no nosso primeiro boletim, dentro do nosso espaço do Canal Rural. A gente vai estar sempre aqui, você é sempre bem-vindo para falar um pouquinho sobre essa inovação do Agro 4.0. A gente te espera aqui na semana que vem. Tchau. Tchau. AgEvolution. Realização Canal Rural e Senar Agroap. Apoio Bayer, ciência para uma vida melhor.